Bem-vindo, bem-vinda ao canal, mais leituras aqui na Palavra de Deus. Vamos agora fazer o capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Vamos lá? Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judéia, onde o diabo tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e no final ficou com muita fome. O diabo disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está nas Escrituras, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou para o alto e mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe: eu darei a você todos estes magníficos reinos e a sua glória, porque eles me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu: está nas Escrituras, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou no alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte, pois está nas Escrituras. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus até a ocasião oportuna. Jesus então voltou para a Galiléia, cheio do poder do Espírito. Logo ele ficou bem conhecido em toda aquela região. Por causa dos seus ensinamentos nas sinagogas, todos o elogiavam. Estando na cidade de Nazaré, terra da sua infância, como de costume, foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então acrescentou: hoje estas Escrituras se cumpriram. Todos os que se achavam ali falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Como pode ser isto? Este não é o filho de José? Então ele disse: provavelmente vocês citarão para mim aquele provérbio: médico, cure-se a si mesmo, porque você não opera aqui na sua própria cidade milagres iguais àqueles que fez em Cafarnaum? Porém, eu lhes afirmo que, de fato, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Havia muitas viúvas judias em Israel no tempo de Elias, precisando de ajuda naqueles dias de crise, porque por 3 anos e meio não havia chovido e a fome espalhava-se pela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ou pense no profeta Eliseu, que purificou Naamã, o sírio. Todavia, nenhum dos leprosos em Israel foi purificado. Essas observações provocaram a ira de todos os que estavam na sinagoga. Levantando-se, amotinaram-se contra Jesus, expulsaram-no da cidade e o levaram à encosta do monte sobre o qual a cidade estava construída para empurrá-lo precipício abaixo. Porém, ele passou por entre a multidão e os deixou. Depois voltou para Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e começou a ensinar na sinagoga todos os sábados. Ali também o povo estava maravilhado com as coisas que ele ensinava, porque ele falava com autoridade. Certa ocasião, quando estava ensinando na sinagoga, um homem dominado por um demônio começou a gritar para Jesus: nós não queremos nada com você, Jesus de Nazaré. O Senhor veio para nos destruir. Eu sei quem o Senhor é, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. O demônio jogou o homem no chão à vista da multidão e depois o deixou sem lhe fazer mal. Admirado, o povo perguntava: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles vão embora. E as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda aquela região.
Depois de deixar a sinagoga naquele dia, ele foi para a casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Faça algo para curá-la, suplicavam todos. Chegando ao lado dela, inclinou-se, repreendeu a febre e a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Quando o sol se pôs naquela tarde, trouxeram a Jesus todos os que apresentavam algum tipo de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Alguns estavam dominados por demônios, e os demônios, diante da sua ordem, saíam gritando: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas porque sabiam que ele era o Cristo, Jesus os repreendia e não permitia que falassem. No outro dia de manhã, Jesus saiu a um lugar deserto. O povo o procurava por toda parte, e quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não os deixasse. Porém ele respondeu: "Eu preciso pregar a boa nova do reino de Deus em outros lugares também, porque foi para isso que eu fui enviado." Por isso ele continuou a viajar de um lado para outro, pregando nas sinagogas de toda a Judéia.